Olá, dando continuidade às videoaulas de trigonometria, hoje irei ensinar como podemos calcular, por exemplo, o seno de 150 graus, o cosseno de 150 graus e assim por diante. Mas antes gostaria de pedir que, se você ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, ative o sininho de notificação, dê um like, que tudo isso ajuda a fortalecer o canal. Definição: dado um arco trigonométrico AM de medida alfa, chama-se cosseno e seno de alfa a abscissa é ordenada do ponto M, respectivamente. Então eu tenho aqui um arco, esse arco aqui. Esse arco AM determina um ângulo alfa quando eu estou pensando aqui na origem, né? Estou pensando aqui. Um ângulo alfa, e esse ângulo alfa está aqui, ó. Então, o arco AM determina um ângulo alfa. Aí, obviamente, se eu estou pensando em seno e cosseno, então o seno de alfa é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem que seria o cateto oposto aqui? Seria essa medida aqui, ó. Essa daqui seria a medida do cateto oposto. Agora, se a hipotenusa, que é esse valor aqui, ó, vale 1, por exemplo, então o seno de alfa é exatamente o valor do cateto oposto, que eu marquei de verde aqui. E aí, por isso que a gente fala, então, que o seno de alfa é o valor da ordenada, porque se você for observar nessa figura aqui, o cateto oposto, ele não está na vertical, ele não é paralelo ao eixo do y, e o eixo do y no plano cartesiano não é o eixo que a gente chama de eixo das ordenadas. Então, por isso que a gente fala que o seno de alfa é igual ao valor do cateto oposto, e então é uma medida que se encontra no eixo das ordenadas, porque na realidade essa medida é paralelo ao eixo das ordenadas. Então como essa medida é paralela ao eixo das ordenadas, eu vou falar que o seno de alfa é exatamente o valor da ordenada, ou seja, o valor desse comprimento aqui da figura que eu fiz de verde. Estou pensando em uma circunferência de raio 1, porque é mais fácil de fazer as contas. Mas e se eu estivesse trabalhando com a circunferência de raio 2? Seria a mesma situação, daria o mesmo valor, tá? Isso dá o mesmo valor por quê? Porque, por exemplo, se eu pego 4 e divido por 1, é igual a 8 dividido por 2. Então, devido à proporcionalidade, tanto faz eu trabalhar com a circunferência de raio 1 como a circunferência de raio 2 e assim por diante. Se eu penso na circunferência de raio 1, então, para simplificar a minha vida, então o seno de alfa é exatamente o valor do cateto oposto, que seria essa medida de verde, e essa medida de verde, se a gente for pensar lá no plano cartesiano, seria uma medida que se encontra, então, em cima do eixo das ordenadas. Aí, se eu for pensar no cosseno de alfa, no caso, seria o valor do cateto adjacente pela hipotenusa. Aí, cosseno de alfa numa circunferência de raio 1 é exatamente o valor do cateto adjacente, que eu vou marcar aqui de amarelo, ó. Seria exatamente essa medida aqui, para esse ângulo alfa em questão. Então, o cosseno de alfa é exatamente o valor da abscissa. Por quê? Porque a medida do cateto adjacente está na horizontal. O seno de alfa, que era a medida do cateto oposto, estava na vertical. Então, por isso que eu associei ao eixo das ordenadas. E o cosseno de alfa, seria a medida do cateto adjacente, é uma medida que está aqui na horizontal. Então, eu associo ao eixo das abscissas, tá? Então, por isso que a gente fala que o seno de alfa é um valor que é o valor da ordenada do ponto M, seria esse comprimento aqui em cima do eixo Y, e o valor da abscissa, então, seria o valor de amarelo em cima do eixo X. Aí, por exemplo, se eu vou calcular, agora pensa no ponto M estando em cima de A. Então, quanto que vai valer alfa? Alfa vai valer 0. Então, se eu for calcular o seno de 0 graus, é igual ao cateto oposto pela hipotenusa. Mas se o ponto M está em cima de A, o cateto oposto vai valer quanto?
Zero. Ele não tem medida nenhuma, né? Esse valor de verde aqui. Se o ponto M vir em cima de A, essa medida de verde, ela vale quanto? Zero. Dividido pela hipotenusa, que é 1. Então, o seno de 0 graus vai dar zero. Agora, se eu fosse pensar no cosseno de 0 graus, seria a medida de amarelo. Bom, se o ponto M estiver em cima de A, a medida de amarelo é exatamente o raio da circunferência, que é 1. E a hipotenusa também é 1. Então, 1 dividido por 1 vai dar 1. Então, o seno de 0 dá 0 e o cosseno de 0 dá 1. Agora, se eu pensar alfa valendo 90, então esse ponto M está aqui, ó. Aqui, ponto M estaria aqui. Então, aí se eu for pensar no seno de 90, seria exatamente o valor do cateto oposto, mas aí o cateto oposto, o valor de verde, vale exatamente o raio da circunferência, que é 1. Dividido pela hipotenusa, que é 1, então dá 1. Então, o seno de 90 vale 1. E o cosseno de 90? Cosseno de 90 seria exatamente o valor do cateto adjacente. Opa, mas se o ponto M estiver aqui em cima, então o cateto adjacente vale quanto? Zero. Né? O valor de amarelo vai ser quanto? Zero. Dividido pela hipotenusa, que é 1, então dá zero. Com essas observações que eu fiz, então, eu cheguei que o seno de 0 graus é 0, cosseno de 0 grau é 1, seno de 90 é 1 e cosseno de 90 é 0. Aí eu pergunto, mas espera aí, e se alfa, por quê? Porque eu falei, se alfa valesse 0, a gente chegou nessa conclusão aqui. Se alfa valesse 90, a gente chegou nessa conclusão aqui utilizando a definição de seno e de cosseno. E supondo que o raio da circunferência vale 1, porque eu posso generalizar esse conceito para uma circunferência de raio 2 e assim por diante. Agora, suponha que alfa tivesse o valor de 30 graus. Então, quanto queria medir essa figura que apresenta aqui de cor verde? Quanto que seria esse comprimento de verde aqui se alfa valesse 30? Essa medida de verde valeria exatamente o quê? Meio, que nem está aqui na tabela. E se alfa valesse 30, quanto que valeria esse valor de amarelo? Raiz de 3 sobre 2. O mesmo se esse alfa valesse 45 graus, então aí a medida verde e amarelo teria a mesma medida, que é raiz de 2 sobre 2, que a gente pode estar vendo aqui. E se alfa valesse 60 graus, então a medida verde seria maior do que a medida amarelo, porque raiz de 3 sobre 2 é um valor maior do que meio, né? Mas aí se alfa valesse 60 graus, então a medida de amarelo valeria meio. E a medida de verde valeria a raiz de 3 sobre 2. Continuando, esses valores aqui eu já calculei, a gente já chegou neles, ó. Cosseno de 0, cosseno de 90, seno de 0 e seno de 90. Agora, se eu quero calcular o cosseno de 180. 180 seria, vou marcar de verde aqui, né? Primeiro eu vou fazer o ângulo 180 de azul, em homenagem ao Grêmio. Então tá aqui. Esse ângulo todo aqui é o ângulo de 180. Aí, eu preciso determinar o valor, então, do cateto adjacente, ou então o valor da abscissa. Ou seja, eu preciso determinar esse comprimento que está aqui, ó. Mas quanto que vale esse comprimento aqui? Se a gente está na circunferência de raio 1, a gente já viu que esse comprimento vale 1. Só que ele está na parte negativa do eixo do x. Então, por isso que o cosseno de 180 vale menos 1. Bom, mas aí se a gente for analisar, agora, e o seno? Bom, o valor do cateto oposto vai ser 0, quando o seno vale 180, né? Porque aquela medida que está na vertical, se eu estou pensando em um ângulo de 180 graus, aquela medida da vertical, ou seja, o valor do cateto oposto, é 0. 0 dividido por 1, que é o valor da hipotenusa, dá 0. Agora, se eu penso agora aqui no cosseno de 270, que seria aqui... Bom, deixa eu desenhar aqui de verde o cosseno de 270. Cosseno de 270 seria essa medida aqui, ó, né? Que eu marquei de verde aqui. Então, o cosseno de 270, primeiro vamos ao seno de 270, que aí fica mais fácil de eu explicar e talvez de vocês entenderem.
O seno de 270 é exatamente essa marcação que eu vou fazer aqui, ó. Essa medida aqui. Ou se eu quiser, vou marcar de verde, igual a gente vinha fazendo. Então, o seno de 270 é exatamente essa medida aqui. Quanto que vale essa medida aqui? Essa medida vale 1. Só que ela está na parte positiva do eixo do y ou na parte negativa do eixo do y? Está na parte negativa. Então, por isso que a gente fala que o seno de 270 vale menos 1. Agora, se eu for pensar no valor do cateto adjacente, quanto que vale o cateto adjacente? A hora que eu estou pensando aqui aqui na horizontal. Ele vale 0. Né? Ele está exatamente aqui, né, nesse ponto que eu estou marcando aqui. Ele não tem nenhum comprimento, nada, nem para a direita e nada para a esquerda. Então, o cateto adjacente, no caso aqui, valeria 0. Então, 0 dividido por 1, então a gente fala que cosseno de 270 vai dar 0. Por quê? Porque o cateto adjacente vale 0. E o seno de 270 vale menos 1, por quê? Porque o cateto oposto vale 1, que é exatamente a medida que eu estou marcando aqui de verde. Só que está na parte negativa do eixo y, então por isso que a gente fala que vale, seno de 270 vale menos 1. E aí, então, o cosseno de 360, né, seria exatamente, então, essa medida de amarelo que eu estou fazendo aqui. E ela está na parte positiva do eixo do x. Então, por isso que a gente fala que cosseno de 360 vale 1 e seno de 360 vale 0, porque a medida do cateto oposto seria 0, quando eu estou pensando no ângulo de 360, que seria uma volta inteira, ou seja, aquele ponto M que a gente estava lá do slide anterior, ele deu uma volta inteira e parou em cima de A, quando eu estou pensando em um ângulo de 360. Agora, queremos calcular o seno de 150 graus e o cosseno de 150 graus. Aí, que a gente pode ver aqui na figura que eu vou chamar de figura A, essa daqui, figura A. Então, na figura A, eu tenho que determinar, para determinar o seno de 150, o seno de 150 graus, eu tenho que determinar a medida de x que está aqui, ó. Bom, mas se eu fosse pensar só nesse triângulo retângulo que eu vou fazer aqui, dessa cor azul aqui, ó, esse daqui, aqui e aqui, se eu fosse pensar só nesse triângulo, o seno de 150 seria equivalente ao seno de alfa, que eu não sei ainda quanto que vale, né? O seno de alfa aqui seria o quê? O valor de x dividido pela hipotenusa, que eu estou pensando em uma hipotenusa valendo 1. Então, o seno de alfa seria exatamente o valor de x. Então, se eu sei quanto que vale alfa, eu sei quanto que vai valer x. Sabendo quanto que vai valer o x, é o mesmo x do ângulo que eu estou querendo calcular de 150 graus. Bom, mas por que eu quero determinar o valor de alfa? Porque se eu sei o valor de alfa, eu sei o valor de x e, consequentemente, eu sei o valor do seno de 150. Bom, mas e quanto que vale alfa? Se eu pensar uma meia circunferência, vale 180 graus, que é metade de uma circunferência. 180 menos 150 vai dar exatamente o valor de alfa que eu estou procurando aqui. Então, 180 menos 150 dá exatamente o quê? 30 graus. Então, o valor de alfa é 30. Então, quer dizer, eu preciso saber, então, o valor do seno de 30 graus vai ser igual ao valor de x. Só que pela tabela que já está aqui no canto, eu sei que o valor de seno de 30 vale meio. Então, quanto que vale o seno de 150? O seno de 150 graus vale exatamente meio. Agora eu vou calcular o cosseno de 150 graus. O cosseno de 150 graus eu tenho que determinar, bom, cosseno de 150 graus é igual a x. Aonde que vai estar o x? Se eu for aqui, ó, o x vai ser essa medida que está aqui, ó. Então, novamente, eu preciso determinar o valor de alfa. Mas eu já vi pelo exemplo anterior que alfa vale 30 graus. Então, o cosseno de 150 é igual ao cosseno de 30 graus. Só que
Eu não posso falar que o seno de 150 é exatamente igual ao cosseno de 30 graus. A medida, né? Eu posso falar, então vou apagar aqui, vou apagar isso aqui. Eu posso falar que o quê? Que cosseno de 30 graus é exatamente a medida de x. E aí cosseno de 30 graus vai valer quanto? Raiz de 3 sobre 2. Conforme a gente está vendo aqui na tabela. Só que essa medida está na parte positiva do eixo x ou na parte negativa? Está na parte negativa. Então, cosseno de 150 graus vale menos raiz de 3 sobre 2. Vamos agora calcular o seno de 315 graus e o cosseno de 240 graus. Então, esse arco de cor-de-rosa aqui produz um ângulo de 315 graus. Então, aí eu preciso determinar o quê? Eu preciso determinar essa medida aqui, ó. Essa medida de x. Então, quer dizer, o seno de 315 graus é igual a x. Eu preciso determinar essa medida de x. Agora, se eu preencher isso aqui, ó, preencher esse triângulo aqui, né, ó, preencho o triângulo aqui, eu posso fazer, então, seno de alfa, analisando só esse triângulo de azul, seno de alfa é igual a cateto oposto, que seria o valor de x, dividido pela hipotenusa, que vale 1. Estou analisando um triângulo, vamos dizer assim, de cabeça para baixo, né? Esse triângulo aqui, ó. Aqui está o alfa e aqui está x. Se eu invertesse esse triângulo, ficaria mais claro de enxergar que seno de alfa é igual a x. Bom, então se eu saber o valor de alfa e alfa for menor do que 90, eu consigo, então, determinar o valor de x. Vamos ver quanto que pode valer o alfa. Bom, 360 graus menos 315, 360 é uma volta completa. Menos 315 graus, isso vai dar exatamente o quê? 45 graus. Então quer dizer que esse alfa, se eu pensasse na volta inteira, é 360. Menos o arco de cor-de-rosa aqui, então vai dar o quê? Vai dar 45 graus, que é a diferença, né? Então quer dizer, o seno de alfa, na realidade, é o seno de 45. E o seno de 45 vale quanto? Raiz de 2 sobre 2. Então, quanto que vai valer essa medida x aqui? Essa medida x vale raiz de 2 sobre 2. Opa, resolvi o exercício, calculei o seno de 315. Não, porque eu tenho que analisar esse x, essa medida de amarelo que eu descobri aqui, que é o que eu estou precisando para determinar o seno de 315. Ela está na parte positiva do eixo y ou na parte negativa? Está na parte negativa. Então quer dizer que o seno de 315 vale menos raiz de 2, fazer um menos aqui bem feito, raiz de 2 sobre 2. Certo? Então essa é a resposta, menos raiz de 2 sobre 2. Porque a gente determinou, calculando o seno de alfa, a gente determinou a medida de x. Agora, x está na parte negativa do eixo y, então o seno tem que ter um valor negativo. Então, o seno de 315 vale menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno? O cosseno de 240, também vou escrever aqui, é igual a x. E quem que é x? X é essa medida aqui, ó. Tem que descobrir essa medida. Então, já, se você falar assim, mas espera aí, essa medida está na parte negativa do eixo do x. Então, eu já sei que cosseno de 240 vai valer menos x. Se eu descobrir o valor de x, ele vai valer menos x, porque está na parte negativa do eixo x. Agora, se eu for analisar também esse triângulo aqui, eu vou pintar de verde aqui, esse triângulo aqui, né? Eu vou até reescrever ele aqui, ó. Aqui assim. Aqui está alfa e aqui vai estar x. Então, em vez de eu usar o cosseno, eu vou usar o seno aqui também, ó. Seno, porque aqui está o ângulo de 90, né? Então, seno de alfa é igual a x. Eu preciso descobrir alfa. Só que eu sei que uma volta, eu posso pensar da seguinte forma aqui. Bom, meia volta até aqui é 180.
Até aqui vai dar 270. Então, se eu vou escrever aqui no canto, aqui, ó, 270, que é até aqui, que seria 3/4 dessa circunferência. Menos 240 vai determinar o valor de alfa. Quanto que é 270 menos 240? Dá 30. Então, esse alfa aqui é equivalente ao seno de 30 graus. Agora, quanto que vale o seno de 30 graus? O seno de 30 graus vale meio, né? A gente está vendo aqui. Então, quer dizer que o cosseno de 240, que é o que a gente estava procurando, vale menos meio. Aqui nós temos a bibliografia. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.